Você também é do time que acredita que cultura empresarial é somente para empresas grandes? Hoje a gente está aqui com a Silvia Sarmento, possui mais de 20 anos de experiência na área de treinamento para pessoas, com aculturamento também e gestão empresarial. Com vocês, Silvia Sarmento, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui com a gente. Que honra estar aqui com vocês, que honra estar aqui nesse podcast, Além do Cartão. Então, são 20 anos aí treinando pessoas e eu vou querer falar bastante sobre isso com vocês hoje. E não, cultura não é para empresa grande, não é apenas para empresa grande. Cultura é para toda aquela empresa que quer crescer, que quer se perpetuar, quer permanecer no mercado. Show de bola. Fala, pessoal. Muito bem-vindos aqui ao nosso canal, mais uma vez, mais um episódio do Além do Cartão. Gostaria de me apresentar novamente, Augusto Souza, com Gabriel Batista, hoje na dupla aqui para entrevistar ou para conversar, um papo aberto com a Silvia Sarmento. Então, eu sempre passo aqueles recadinhos paroquiais, hoje não vai ser diferente, né? Agradecer a todos que estão envolvidos nesse projeto, se não fossem esse trabalho voluntário, nós não teríamos aqui essa qualidade de imagem, por exemplo, que a Vídeo 7 Filmes nos oferece. Não teríamos aqui, por exemplo, também essa habilidade de comunicação sendo desenvolvida com todos aqui, que seria um mérito do Edmilson Ortiz, né? um habilidoso em comunicação e nos treina com relação a isso. A Dani Lotterman, nossa assessora de imprensa, nossa coordenadora do núcleo, que potencializa ainda mais a exposição desse material nas redes sociais e afora. Nós temos também o apoio da Lucro Max Contabilidade, na qual eu represento aqui, com a estrutura de som e sendo o host desse podcast. E o ABF Marketing Studio, que faz toda a comunicação desse conteúdo que nós fazemos aqui, estrutura tudo, junto com a Vídeo 7 Filmes, né, representada pelo Gabriel, pela Beatriz. E não posso esquecer também da estrutura cedida, né, e da entidade na qual nos recebe muito bem, seja pelo Núcleo Jovem, seja pelo podcast Além do Cartão, essa na qual está cedendo aqui o espaço para que a gente faça esse material incrível para vocês, que é a Enflo CDL de São José. É uma iniciativa que nasceu dentro desse associativismo e até, inclusive, eu sempre gosto de começar, né, Silvia, falando dessa conexão. Haja vista que todos aqui somos do Núcleo Jovem da associação, né, do Núcleo Jovem da Enflo, e isso nos aproxima cada vez mais, com reuniões quinzenais e tudo mais. Eu gosto sempre de ressaltar isso no começo, por quê? Porque é onde, às vezes, o empresário ele está com certa dificuldade, patinando em alguma coisa, e tem uma associação empresarial do lado da casa dele, ou às vezes um pouquinho mais distante, mas que certamente vai facilitar a vida dele com relação a essas jornadas empreendedoras em diversos campos que o empresário tem que pisar, né? E aí, basta às vezes ele ter a iniciativa de procurar essa associação empresarial que está ali cheia de recurso para dar para ele. Então, haja vista que a gente está aqui dentro de uma associação, que a gente tem essa conexão por isso, que a gente tem projetos em conjunto, como é que é para você estar aqui numa associação empresarial que veio de outro estado e que está aqui na região há algum tempo, mas que precisa desse contato, né? E cada vez mais, como a associação te ajuda com relação a isso? Excelente pergunta. Eu acredito que a Enflo, e principalmente o Núcleo Jovem, onde a gente é a nossa casa, imagina, essa semana é a terceira vez que eu estou aqui na Enflo. Eu fui mais aqui do que na empresa, então, no escritório e tudo mais. Então, a gente... É bem aquela máxima, o mais conhecido vence o melhor. Uhum. Então, se fazer conhecido, se fazer presente, eu acredito que a associação ela tem esse papel. Ela tem esse papel do associativismo, da união ali dos empresários, da gente não se sentir sozinho. Porque a gente tem dores em comum, a gente tem problemas em comum, e sozinho é muito pesado. Sozinho é muito pesado. E eu vim de outro estado, então estou há 7 anos aqui, e eu levei muito tempo para me envolver com a associação. Então a Enflo São José, em particular ali a Enflo Mulher, que foi o primeiro núcleo que eu me associei, foi o primeiro núcleo no qual eu fiz parte, com quase 38 anos. Quase 38 anos foi o primeiro núcleo. Uhum. Quando eu fiz parte, eu comecei a entender o que o associativismo ele nos provoca, aí daqui a pouco o pessoal pode perguntar, tá, você fez muito negócio, vai muito além do negócio. Uhum. Vai muito além do negócio. E o sentimento que eu fico é o seguinte, por que eu não vim antes? Uhum. Por que eu não vim antes? Onde que eu estava e onde estava o meu foco, que não andar com pessoas que estão no mesmo barco que eu. Eu tive a sorte de achar o associativismo com 1 ano e pouquinho de empresa, né? Então, também já achei que perdi tempo, poderia ter vindo para
no pensamento, na abertura da empresa, já poderia ter procurado a associação comercial, a associação empresarial, que é, de fato, uma das bandeiras que eu defendo hoje. Cara, tu tá pensando em montar um negócio, vai primeiro na associação empresarial, acha alguém do segmento que tu quer montar, a pessoa tá ali para ajudar, ou a própria instituição vai ter dados para te fornecer, vai ter estudos para te dar. Então, cola na associação empresarial e aprende como montar uma proposta de valor maior e tudo mais, né? Meu pai me ensinou que a união faz açúcar, né? Só que quando a gente descobre no associativismo que a união faz a força. Então, como tu falou, né? Pô, eu tô com pessoas com o mesmo propósito. Pô, isso é um ambiente. O ambiente corrompe, né? O ambiente, ele corrompe ou ele te joga pra cima, né? Então, aqui nesse caso, ele te joga pra cima, cara. Então, realmente, eu não tenho palavras. Tu também já elucidou muito bem de quão grato eu sou ao associativismo por conhecer pessoas maravilhosas que nem vocês e poder estar num projeto que nem esse, né? Então, show de bola. Agora, entrando um pouquinho no assunto, falando um pouquinho de gestão de pessoas, que a gente falou de aculturamento, né, e tudo mais, a gente conversava até nos bastidores sobre alguns estudos, e eu falei, pô, quando eu li Vicente Falcone, ele fala sobre a cultura, e a cultura ela tem um tempo de maturação independente do esforço que tu coloque, pessoas que tu contrate, dinheiro que tu coloque. Essa cultura, ela demora para ser implementada, porque tem o giro de pessoas são únicas, né, e é difícil de lidar com isso. Implementar a cultura depende muito da energia da pessoa que está implementando, ou da equipe que está ali, então, tudo isso são detalhes, mas que com certeza tu tem muito mais propriedade para falar. Então fala pra gente, assim, um pouquinho de cultura num contexto geral, e depois a gente vai afunilando para as ramificações que vão surgindo ali. Claro, até o Gabi trouxe muito bem o mito que muitas empresas acreditam que cultura é papo de grande. Cultura é papo de empresa grande. E não deveria. Não deveria ser só papo de empresa grande. Então, esses dados todos de que a cultura demora para ser implementada e ela leva muitos anos, a gente está falando de organizações grandes, no qual eu tenho um cascateamento ali entre pessoas que leva muito tempo. Então, a cultura, ela é 100% responsabilidade do dono. E aí, entra muito naquela questão, né, a empresa ela é reflexo do dono, né? Se ele não tem uma posição, uma cultura forte que está propagando para os colaboradores, né? Então, quebra ali, né? E é bom a gente trazer, já que você trouxe agora a questão do dono, e Augusto provocou uma visão mais generalista da cultura, toda empresa tem cultura. Toda empresa tem. Ah, Silvia, mas a gente nunca falou de cultura, nunca implementou cultura, nunca nada de cultura. Gente, cultura é tudo e tudo é cultura. A cultura, ela tá aí. Chegar atrasado. Entende? Um colaborador que chega com constância é a cultura dele chegar atrasado, e se tu permite aquilo, virou cultura da tua empresa. Os outros colaboradores provavelmente vão chegar atrasados. De uma maneira bem prática, e cultura, é bom a gente ressaltar que cultura é muito fácil de falar e muito difícil de fazer. Sim. Então, uma transformação cultural, uma implementação. Como é que a gente chama hoje o nosso trabalho? Que a gente implanta uma cultura vencedora nas empresas. É isso que a gente faz. Então, a gente implementa uma cultura vencedora. E não tem como eu implementar uma cultura vencedora se o dono não tem mentalidade de campeão. Não tem como. Então, existe todo um trabalho de mentalidade em toda empresa. Mas precisa começar pelo dono. Então, se eu for resumir o que é cultura, é o jeitão da empresa fazer as coisas. É tudo aquilo que ela permite e tudo aquilo que ela não permite. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, ao aculturamento. A gente passou pela pandemia onde muitas empresas, né, que atuavam especificamente no presencial, elas foram obrigadas a ir para o home office. As empresas de tecnologia já não sentiram tanto porque já estava tendo essa mudança, né? Mas você sentiu dificuldade hoje, naquela época, das empresas que estavam fazendo essa migração, a cultura que se tinha presencial, ela também propagar para o remoto? Ou, não, eu acho que acabou sendo um pouco mais fácil o remoto ou presencial. Como que foi essa experiência, ainda mais você treinando as pessoas e o aculturamento dessas empresas? Como foi passar por esse período onde teve essa transformação ali de trabalho ali? Vou sair do presencial para o remoto. Excelente ponto. Excelente ponto. E a minha resposta é depende. Depende de quais das empresas. Então, a gente tem hoje no portfólio mais de 200 empresas.
atendidas entre treinamento de equipe, treinamento de liderança e processos de transformação de cultura organizacional. Uhum. Depende do modelo e cultura que a empresa tinha antes da pandemia. Tem empresas que a gente atendia essas empresas e a gente já estava batendo muito tempo na tecla de reduzir a cultura do comando e controle. Uhum. E a empresa resistiu, porque o dono estava muito duro ali, porque os líderes faziam aquilo que eles eram treinados e moldados para fazer. Sim. Então o dono tinha essa cultura, por mais que na parede, e é isso, até vou usar um jargão popular aqui, e é isso que muitas pessoas acreditam, quer dizer, não é que elas acreditam, elas não acreditam em cultura. Sabe por quê? Porque elas pegaram ranço, vou usar bem um jargão popular, ranço da palavra cultura. Por quê? Porque a gente vendeu, eu falo a gente enquanto coletivo, enquanto sociedade, até enquanto consultores mesmo, de uma maneira muito rasa e muito fantasiosa o que é uma cultura, e muito estática. O que muitos colaboradores têm por vivência? Tá lá na parede. Uhum. Missão, visão e valores. Mas não sai da parede. Não é vivo. Então, muitas empresas que a gente entra, tá lá na parede. Colaboração. Aí chega na hora de ajudar o próximo. Ah, não, se vira, cada um no seu quadrado, né? Isso. E pior, na hora que a gente... Vamos supor que a gente está aqui numa reunião de direção e eu convido para essa reunião, que é muito saudável, inclusive, para uma tomada de decisão, para um novo caminho, um representante de cada área, que não é líder. Sim. Que ele é analista, que ele é assistente, que ele é auxiliar. Eu provoco os meus clientes a trazer a tia do cafezinho para as reuniões, porque ela sabe muito mais da cultura do que o dono. Uhum. Eles estão no dia a mais. dia, né? Eles estão lá, vamos dizer assim, no chão de fábrica, fazendo negócio. Cara, eles estão né? no front. Hoje, onde eu invisto mais o meu tempo? É no front, não é com o diretor. Uhum. Não é com o diretor, é com o front. Porque é lá que eu entendo. É lá na operação que eu entendo a cultura. Aí, falando dessa transição, qual empresa que mandou muito bem quando foi pro home office e não saiu? Ou seja, a pandemia, ela cessou fazem 2 anos, de uma maneira mais estabilizada, 2 anos, e as pessoas não saíram do home office. Elas têm alguns encontros ali, e tem empresas que eu atendo nesse formato. Porque elas já tinham feito uma transformação de cultura antes da pandemia. Tem um dos clientes que a gente atende que em 2019, ele conseguiu consolidar uma cultura de colaboração. De sentimento de dono. E não é dono da empresa, é dono do seu processo. Sim. Muito empresário quer que a sua equipe tenha senso de dono, mas ele trata eles que nem criança. Não adianta, não dá autonomia, não dá poder na mão dele para ele poder fazer Isso. as coisas. Aí, por exemplo, a gente está aqui todo mundo em reunião, eu estou com o auxiliar, com o assistente, com o analista, com a tia do cafezinho, com a senhora do café, tá, gente? Eu não estou com o pessoal da limpeza, entendeu? Não estou desmerecendo, é que a gente chama carinhosamente assim. As minhas melhores lembranças das empresas que eu passo é a tia do cafezinho e o pessoal da limpeza, porque eles têm uma energia muito boa, sabe? Sim. Eles emanam aquela cultura da empresa. E você pode perceber, aí é algo... Eu não preciso passar um diagnóstico para a empresa. Eu não preciso entrar na empresa e fazer um diagnóstico para saber como é que é aquela cultura. Não é arrogância, é horas de voo mesmo. Uhum. É horas de voo. Eu chego lá, eu vejo como é que a tia do cafezinho ela circula pela empresa. E gravem isso, tá? Peguem a tia do cafezinho e o pessoal da limpeza. Se o pessoal passa por você e baixa a cabeça, essa cultura não é boa. Não é boa. Observa. Eu sei que vocês vão entrar nas empresas agora. Você me fez pensar agora nisso aí, cara. Verdade. Que loucura, gerou um tilt aqui na minha cabeça. E assim, pode nem ser pode não ser a cultura da empresa toda, mas quem trata ela não tem uma cultura de colaboração, porque sabe? Porque se ela tem essa ação é porque, cara, vamos dizer assim, né? Vem muita paulada de cima. Vem muita paulada de cima. E outra, ela não se sente parte da empresa. Exato. Ela se sente menor que todo mundo. E ela não é. E a gente tem que lembrar que esses em específico, eles estão servindo todos que estão ali. E... Por causa deles, a gente tem ali a limpeza, Isso. A gente tem aquele cafezinho que tá na mesa, tem a boa servidão ali. E isso, por exemplo, o banheiro que a gente frequenta nas empresas é um dos primeiros lugares que eu vou. O banheiro, a copa.
o vestiário. Porque às vezes tu tem uma crise de engajamento na tua empresa, mas tu trata o pessoal... Como se fosse escravo, né? Entende? Tu trata o Exato. pessoal sem humanidade. Eu ia usar o termo que às vezes a gente usa que nem cachorro, mas os nossos cachorros são muito bem tratados. Né, mas a gente usava, né? Na antiga a gente usava muito esses termos. Deixa eu contribuir com essa tua fala da moça da limpeza e tudo mais. Certa vez ali eu vi o Mário Sérgio Cortella, que foi secretário de Educação de São Paulo. Sim. Ele falando que numa premiação ele pegou uma pessoa da equipe e essa pessoa foi a moça do cafezinho. Uhum. E aí ela assim, mas como assim? Isso aqui toda envergonhada, ter que subir no palco, receber o Claro. prêmio, né, e tal. Ele assim, não, mas é para que a senhora entenda que tudo isso só foi possível, esse reconhecimento que nós vamos receber só foi possível porque toda a equipe trabalha em conjunto. Inclusive, o seu trabalho é extremamente importante, porque chega uma pessoa aqui, uma autoridade ou qualquer pessoa que venha visitar aqui, é a senhora que recebe, é a senhora que dá boas-vindas, é a senhora que tem um sorriso no rosto. Então, é muito interessante, até se quiserem procurar esse vídeo do Mário Sérgio Cortella falando sobre isso, é muito legal. Uhum. Então, como trata a pessoa, né? E depois disso, ele viu que a equipe deu um boom, assim, de entrega, realmente, Uhum. porque... É um Porra, exemplo, né? Exatamente. Então, muito legal isso, né? Vocês falaram também de autonomia, só para pegar uns pontos que vocês falaram ali, eu gosto de compilar isso, né? Autonomia, e parece que tá falando com criança, e aí eu sempre também tenho uma analogia relacionada ao copo de vidro, né? Dá o copo de vidro pra criança e fica do lado dela, né? Segurando o copo de vidro, ou botando a mão embaixo para que caso ela deixe cair. Tá, e quando que ela vai criar autonomia de usar o copo de vidro? Beleza, um copo de vidro é um copo de requeijão, que é barato e que se quebrar não tem problema nenhum. Lógico, pode ser que o caco venha na criança e tal, mas não é esse o ponto. O ponto é, quando ela vai entender que ela pode arriscar um pouco mais, quando tu largar aquilo ali na mão dela, não tem outra fórmula de fazer, não existe um manual ou um videozinho do YouTube que vai ensinar pra criança como segurar um copo, não tem. Dá o copo na mão dela, segura, ela vai perceber, né, e vai aos poucos manipulando aquilo ali para que ela tenha habilidade com aquilo. E a atividade que o colaborador exerce é exatamente essa. Pô, ele chega ali, ele não tem, por mais que ele tenha, suponhamos, experiência na área que ele foi contratado, ele não tem necessariamente habilidade com o teu sistema operacional, ele não tem habilidade com as pessoas, com o teu processo desenhado ali dentro, porque o processo financeiro é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Cada empresa tem a sua cultura, o seu DNA, o seu tempero, né? E aí entra justamente nessa seara. Cara, o cara acabou de chegar na tua empresa, ele tá desambientado, ele não tá adaptado, né? Então, no futebol, geralmente o pessoal usa isso, né? O cara foi pra Europa, agora tem o período de adaptação. Isso. É o período de adaptação. Ah, mas é futebol, só que daqui é uma coisa e de lá é outra. E aí a gente usa isso, né? Então, dá a oportunidade pro cara desenvolver, deixa ele, né? Ou então fica ali, dá o treinamento, mas deixa com que ele faça, não fica aquele microgerenciamento chato, aquela coisa, né? Ele esquece que ele contratou um especialista para tirar aquela dor dele, mas quer que faça exatamente o que Exatamente, aí vai moldar o cara e pra da aquilo. forma que ele quer, sabe? Exato. A questão que eu trouxe das reuniões é o seguinte, eu tô aqui com todo mundo, com direção, com gestão, com os assistentes. E lá na minha parede tá colaboração. E espírito de dono, papo de dono, sentimento de dono, enfim. O que a empresa usa ali para dizer que ela quer que o colaborador pense que nem ela, que nem o dono. E aí a gente tá todo mundo aqui, vamos supor, o Gabi é diretor, eu sou a analista, o Augusto é gerente. Aí eu dou uma ideia. E aí, o que acontece? Quando alguém dá uma ideia, e a ideia não é... Cara, nem toda ideia é boa. Exato. Pra gente fazer algo muito bom, às vezes a gente tem que ter 100 ideias. Sim. E às vezes nem assim dá certo. Tal do brainstorming, né? Sabe? Então, assim, não tem ideia bala de prata. Não tem. Não tem, a ideia que vai saltar o código ali, não tem. Vai ser uma construção injusta. É uma construção. Mas o que acontece na maioria das empresas? Eu dou a ideia, aí aquela famosa olhadinha, uma pro lado e um sorrisinho de canto. Tá Legal. Massa. Como que tu acredita? E não é assim? Vocês já devem ter visto. Vocês já devem ter visto isso acontecer várias vezes. Já. E provavelmente já fizeram também. Eu, enquanto gerente, fiz. Eu, enquanto gerente, fiz. E, gente, é involuntário. É involuntário porque a gente chega num nível de gerência, de direção. Que a gente quer mais rapidez e não quer perder tempo com Gerência, aquilo, direção. Né? E outra, vamos supor que eu entrei ontem na empresa. Eu tenho 3 meses de empresa. O que passa no nosso inconsciente? De maneira involuntária ali. Entrou ontem na empresa que dá pitaco. Uhum. Eu tenho 20 anos.
Qual é o meu principal trabalho hoje? É pisar na minha arrogância todo santo dia. Porque, cara, tu fazer isso durante 20 anos, tu já ter atendido 200 empresas e tu já ter passado por inúmeros segmentos, te dá a falsa, e é falsa, a falsa sensação de que tu domina tudo. E é falso. Porque toda empresa é uma empresa. Tem empresa que eu atendi há 3 anos atrás, que eu preciso entrar hoje para atender de novo como aprendiz. Eu não posso chegar lá como uma consultora, bam, que sabe tudo, que domina tudo. Porque a tendência de eu fazer algo muito errado é muito grande. E entrar arrogante no processo, sabe? Sim. Aí, na medida, só concluir ali a questão do sorrisinho, né? Aí você faz isso uma vez. Todo mundo da tua equipe percebeu. Na próxima reunião, aquele silêncio. Não vou querer falar mais sobre isso, não vou ser julgado. Ou tem coisa pior que é o silêncio. Que é você escutar as mesmas vozes toda a reunião. Isso é muito pior que o silêncio. Só 2 ou 3 pessoas falam, né? No universo normal, de 100 pessoas. Normal. Você vai ver as reuniões que ocorrem na sua empresa ou em qualquer empresa. É assim. E aí, às vezes, a ideia boa tá com a pessoa que ela prefere ficar calada, porque sabe que aquelas outras pessoas ali que já falam com frequência são os queridinhos e o que eles falaram todo santo dia, em uma empresa que não tem cultura vencedora, eu tenho diversos velórios de boas ideias. Deixa eu fazer uma outra análise que tu falou do pessoal do front, né? O pessoal do front. Quem é o pessoal do front? Eu costumo analisar a minha empresa, eu costumo analisar as outras empresas da determinada forma, né? Tem os sócios, e aí eu considero os sócios os capitães do navio, né? Então lá no timão, eles dão a direção, eles... Sim. Beleza. Para que aquilo ali funcione, ele tem que ter a tripulação um pouco mais que vai escovar o navio, que vai não sei o quê, que vai ser o braço direito dele, que quando ele for descansar vai estar assumindo o cargo, né? Quando ele precisar se ausentar. E aí, beleza, então nós temos o capitão do navio, nós temos a direção, que seria esse pessoal que substitui ele, ou a grande cúpula ali que ajuda a decidir algumas coisas, a rota da empresa e tudo mais. Tá, mas beleza, o nosso navio é um navio turístico, tô lá recebendo um monte de gente naquelas cabines, tem um monte de atração, piscina e não sei o quê. Tá. O garçom que tá lá na frente, a pessoa da limpeza, o salva-vidas, eles é que estão em contato direto com o cliente. Se porventura eu decido alguma coisa na grande cúpula, lá dentro da salinha, e não engajo todo mundo, não passo aquela, não transmito para todo mundo da melhor maneira possível, qual é a chance dessa informação do telefone sem fio, né, de chegar distorcida daquilo que a gente definiu lá embaixo, e o atendimento não ser aquele de excelência que a gente tinha programado ou planejado dentro de uma sala com meia dúzia de pessoas, né? Porque aquele cara não participou da reunião, ele não entendeu o espírito do negócio, ele não entendeu para onde a gente quer levar, ele não percebeu que foi uma construção coletiva, ele acha que foi uma coisa de cima para baixo. E aí isso pode ou deve realmente afastar aquilo que seria o ideal, que foi desenhado, né, daquilo que está sendo executado. Então, eu sempre costumo fazer essa análise, né, do navio, onde eu tenho quem dá a direção é o dono da empresa, a grande cúpula, a pequena cúpula dele está ali, mas quem está de fato na linha de frente, né, no front, são as pessoas que estão ali no balcão, barriga no balcão, que está atendendo, e essa pessoa precisa estar bem alinhada com o que foi definido pela direção, né? Então, a participação é fundamental para que tenha um alinhamento todo da equipe, né? Aí a gente chega numa parte cultura bem desenhada, seria isso, a participação de todos, colaboração, né? Como tu falou, a tia da limpeza, ela sabe da limpeza do café, ela sabe muito bem uma fofoca ou outra, ela sabe o que esperar de tal pessoa, o que não, porque ela ouviu um comentário, então ela tem muito essa noção, né? E as pessoas, infelizmente, no ambiente, elas se corrompem, né? Uma maçãzinha podre, isso aí é conhecido, né? Uma maçãzinha podre danifica todo o bolo, né? Então, saber disso, né, passa por conhecer um pouquinho cada pessoa, ouvir um pouquinho mais as pessoas, né? Então, e com relação a isso, Silvia, assim, tu vai lá, tu treina a equipe, tu identifica maçãs podres nessas equipes? Sim. E como é que é a tua condução com relação a isso? Como é que dá para gerenciar isso? Como é que tu, como consultora, tu fala pro gestor, olha, a pessoa tem que tomar cuidado, ou vamos investigar um pouco mais? Como é que faz isso? Como é que... Cara, aí eu vou pegar 2 pontos separados aí. Eu vou separar e não deixem esquecer. Eu quero falar sobre essa questão das deliberações que vem de cima para baixo. Perfeito. Mas eu vou responder essa questão da laranja podre. Na nossa metodologia, a nossa filosofia de trabalho,
ela não é alinhada a eu entregar relatórios de pessoas para os clientes. Uhum. Não tem nenhuma empresa que a gente tenha passado, que eu tenha sentado com os diretores e tenha dito, toma cuidado com esse aqui, tenha cuidado com aquele ali, esse aqui não vai dar bom. Qual é o meu trabalho? É elevar a consciência do dono, do diretor e do gerente para que ele perceba esses movimentos. Porque, assim, ó, e tem consultor que faz, que entrega relatório de, esse aqui... Gera uma dependência tão grande no dono da empresa, na liderança e nos gestores, que não é salutar para ninguém. E aí eu tô contra uma empresa de crescimento. Se eu implanto cultura vencedora, eu entrego para o dono estratégias de crescimento e alavancagem do negócio dele. Porque a cultura, ela tem esse papel. Ela tem esse papel de entregar isso. E quando eu entro numa seara de fazer relatório de pessoas que são boas e são ruins, é muito raso. É muito raso. Então eu entrego ferramentas, desenvolvo os donos, desenvolvo os diretores, os gerentes, para que eles façam esses diagnósticos com frequência. Sem achismo. Sem achismo. Porque às vezes eu entendo que tem algumas laranjas podres que a gente precisa retirar, ok. Mas eu já consegui resgatar muita, mas muita laranja podre. Uma laranja podre na empresa pode ser um desvio comportamental. Isso vocês não vão ver em lugar nenhum, gente. Se vocês pegarem os vídeos de guru, que quem tá no front talvez traga essa lucidez, mas não é comum. O pessoal diz o seguinte, pega a laranja podre e tira a laranja podre. Sabe o que são muitas laranjas podres? Muitas. Geralmente essa pessoa que fala que é outra laranja podre, né? Também, mas muitas das laranjas podres, elas ficaram podres porque o teu ambiente não é bom. Sim. Porque o teu ambiente é péssimo. E aí o que acontece? Você pode ver, você já deve ter visto empresa assim, daqui a pouco sua empresa já viveu isso. Eu tiro uma laranja podre. 1 ano depois eu tenho mais 2. Pô, mas eu tirei a laranja podre. Às vezes é o teu processo de recrutamento e seleção que é péssimo. Contrata muito rápido e demite devagar. E é o contrário. Contrata devagar e demite rápido. Errou, corrige rápido. Então, eu treino os diretores, os líderes, os gerentes, os nossos guardiões da cultura, que é assim que a gente chama o pessoal que é preparado por nós, a observar os movimentos da empresa e entender os porquês que a pessoa está agindo daquela forma. Às vezes, sim, é um comportamento dela, é nativo dela, e eu não percebi no recrutamento. Aí eu demito rápido. Sim. Aí eu demito rápido. Mas eles têm ferramentas para observar isso, não é a consultoria. O nosso processo seletivo hoje está bem assim, tá muito alinhado com o fit de cultura da empresa, mas 89% é isso. Uns 11% que vai ser a técnica, porque técnica desenvolve, né, cara? Isso. É muito rápido treinar técnica, gente. É ridículo, porque assim, se eu tenho o processo desenhado, tá rodando. É só executar. Uma pessoa com qualquer capacidade mínima, ela consegue sentar ali. Eu passo 1, 2 vezes no máximo o processo para ela. Ela executa o processo, ela não tem que pensar muita coisa. Lógico que depois, se a gente tiver que manipular, ela vai pensar, mas isso vai ser conforme alguma dificuldade que ela encontra e tudo mais. Mas, pô, tem o processo desenhado. Executa, amigo, é só executar. Pô, pra executar não precisa de muita habilidade técnica. A pessoa só tem que chegar e executar. Por mais que ela tenha conhecimento muito ou pouco, é só executar. Ponto. E aí, o que é mais importante? Pô, tem um ambiente saudável, tem um ambiente de prosperidade, tem um ambiente de desenvolvimento, tem um ambiente... Pô, a gente propõe... Não era pra falar do que eu proponho, né? Mas enfim, eu já tô ajudando aqui. Porque a gente propõe ali a leitura a gente faz a cumbuca, né? Então a gente lê um livro, um capítulo do livro numa semana, na outra semana a gente vai lá e sorteia um nome pra falar o resumo daquele capítulo. É um ambiente de desenvolvimento. A pessoa que não lia nenhum livro, conosco ela lê 3, 4 livros no ano. Cara, é a média do brasileiro. A conta gotas, um capítulo por semana, mas tudo bem, tá evoluindo, né? Então acho que como tu falasse, tira uma laranja podre lá, daqui a pouco tem 2, 3, tá, amigão, peraí, tu já olhou se não é tu que tá como um corpo com câncer, né, que tem ali o pH, geralmente ele é um pouco mais ácido, né, e a gente precisa que o corpo seja alcalino, a pessoa vai lá, toma refrigerante, toma energético, toma não sei o que, bebida alcoólica, blá, blá, blá. Pô, desenvolver um câncer. A tua empresa é mais ou menos isso, é um campo ácido,
onde desenvolve vários cânceres, que são as laranjas podres. Não tem muito o que Augusto, fazer. eu gosto da analogia das plantas. Eu gosto da analogia das plantas. Eu era serial killer de planta. É sério, gente, eu matava todas. Assim, eu não tinha nenhuma, até cactos eu matava. Eu ia até falar isso. Cara, eu consegui matar cactos. Não, daí você foi vencedora, pô. Cara, não, é sério, assim, eu tenho muita experiência matando plantas. Aí chegou uma... Ela jogava Fruit Ninja, jogava... Tem um termo, né, que a gente chama da pessoa que tem mais de 10 mil horas de experiência, um outlier. Especialista. Eu sou nisso em pessoas e plantas também, gente. Só que o que aconteceu nesse rolê? Eu cansei de matar planta. Agora, se eu comprei de plástico, Silvia? Não. Eu fui aprender o que eu estava fazendo de errado. Sabe o que eu estava fazendo de errado? É o que as empresas fazem. Elas tratam... Vamos supor, eu gosto de orquídea, violeta, eu tenho lá outros tipos de plantas, mas orquídea e violeta são as minhas preferidas. E toma pouquíssima água. Cara, a maneira que eu cuido da orquídea precisa ser muito diferente da maneira que eu cuido da violeta. Muito diferente. E eu tratava todo mundo do mesmo jeito. Eu fazia tudo igual. Eu tinha lá no meu calendário colocar água. Afoguei todas. E aí, quando eu viajava, o Leandro matava todas de sede. Então, era uma dupla muito boa em matar plantas, entende? Tinha que ter equilíbrio dos dois lados. Cara, e dentro da empresa, eu tenho isso. Eu tenho diversos tipos de planta. Eu tenho inúmeros tipos de plantinha. Tem plantinha que vai precisar de mais sol, plantinha que vai precisar de mais água. Aí, se eu for trazer isso para colaborador, eu tenho um colaborador que precisa de um feedback mais frequente. Eu tenho um colaborador que ele precisa de direção. A gente divide hoje toda a equipe em 4 níveis de maturidade. Eu tenho um colaborador que eu vou precisar direcionar ele que nem bebê. Que nem bebê. Tem que pegar no colo. Eu tenho que pegar pela mão. E o meu líder ele tem que estar preparado para isso. Hoje o nosso líder está preparado para lidar com os 4 perfis. Isso é muito bom. Isso até é um gancho que eu ia te perguntar, porque tu falou bastante sobre esse exemplo de planta e tudo mais. E você ter um líder treinado é muito bom. Nossa. Só que quando a gente começou a falar da laranja podre, pode ser que também alguns líderes são as laranjas podres, né? Sim. E como que você reverte isso? Como que você treina esse líder? Porque, cara, a gente tem que entender... E na época também, quando ela era líder, ainda sou, né? A gente tem que entender muito a personalidade dos nossos colaboradores, né? Porque isso ajuda muito no nosso dia a dia, como a gente pode ou não trabalhar com eles. Como que funciona esse seu trabalho em relação aos líderes? Porque a gente precisa treinar esses caras e às vezes eles são os cânceres e as pessoas saem, a gente tem um turnover muito grande por causa dessas pessoas que não enxergam o problema deles, né? Como que é isso hoje pra você? Como que você faz essa mudança dele? Ou você manda embora ou você treina o cara? É muito bom. Muito boa pergunta. Quando a gente começou a entregar os treinamentos de maneira profissional, corporativa dentro das empresas, porque o início da nossa história dentro da empresa dando treinamento eram amigos que me chamavam. Se eu tô com um problema na equipe aí, tu manja bem de pessoas, tu me ajuda? Eu ia lá, de graça. Assim, ó, fiz muita coisa por anos. Eu tinha o meu cargo corporativo, CLT, e eu treinava a empresa dos amigos. Fiz isso muito tempo. E depois, quando a gente profissionalizou, abriu o CNPJ, aquela função toda, eu comecei a vender esse trabalho dentro das empresas. E o meu tema era produtividade. Eu tinha uma demanda absurda, porque eles queriam que eu treinasse todas as equipes. E eu comecei a perceber que funcionava. Até a página 2. Porque eu treinava a equipe. Treinei muita equipe comercial. Muita. E eu comecei a ouvir das equipes o seguinte: Silvia, meu líder tinha que estar aqui para te ouvir. Meu líder tá me podando. Não, Silvia, quem tinha que estar sentado? Gente, parem de ficar mandando a equipe para treinamento. O cara tem que estar lá também, pô. Sem vocês participarem. Mas eu já sei. Lembra que eu falei lá no início? São 20 anos, eu tenho que pisar nisso todo santo dia. Eu saio de casa pisando nisso. A principal característica de um líder é a humildade. Precede a... Ela precede o sucesso. Precede a honra. Mas pra mim ela precede o sucesso. Pra mim ela precede. É um mantra meu. Então, sem eu desenvolver isso na liderança, não tem cultura vencedora. Não tem. Ao fracasso, né? Entende? Não tem. Por quê? Porque o líder, ele vai se achar sempre o dono da razão, e ele não é. Daqui um pouco ele é o cara que ele tem mais experiência. Mais experiência. Eu sentei na mesa essa semana
Eu vou trazer isso. Com uma colega que faz o mesmo que eu. E ela verbalizou por diversas vezes. Eu tenho 16 anos de experiência, eu tenho 16. Que nem eu tô falando agora dos 20, entendeu? Mas qual era o objetivo dela com a conversa? Eu tô nesse mercado há 16 anos fazendo isso, eu sou especialista nisso. Era criar uma separação. Não era criar uma colaboração. Era criar uma separação ali do assunto. E eu tenho muito líder fazendo isso. Eu tenho muito líder usando o cargo dele para coagir os liderados. Para criar uma supremacia ali à frente dos liderados. Cara, se tu é líder, se tu é gestor, tu só tem mais responsabilidade que os outros. Só. Exato. Tu não é melhor do que ninguém. Tu não é mais do que ninguém, tu não é maior do que ninguém. Tu só tem mais responsabilidade. E por algum motivo, os donos da empresa, os diretores, eles te deram um navio. Gostasse, né, do navio? Entende? Não, a gente vai fazendo as amarrações. Claro. Tem planta, tem navio, tem de tudo aqui, né? Eles te deram o navio ali pra tu navegar. E eles esquecem até que se der errado, o problema não é da equipe, o problema é ele. É dele? Ele é o responsável, porque ele não soube conduzir, né? Eu digo que não existe equipe desmotivada. Existe equipe desliderada. Boa. Não tem equipe desmotivada. Ela está desliderada. Show. Eu não tenho um líder ali puxando. Eu não tenho um líder ali ativando as pessoas. Eu não tenho. Posso falar recentemente, como eu falei lá no começo, né, um dos apoiadores aqui, Edmilson Ortiz, líder em comunicação e tudo mais, já tinha lido em livros e tudo mais, mas ele me reavivou uma coisa que é bem, bem bacana, né? Quais são as formas que o ser humano aprende, né? E aí seria por repetição. Isso. Ou forte impacto emocional. Repetição. Quando tu era bebê, ou quando um bebê vai aprender a andar, ele tropeça por diversas vezes, ele cai por diversas vezes. E isso é comum, por quê? Porque para ele é uma coisa nova, ele só engatinhava até então. Hoje você se levanta da cama todos os dias, dá vários passos e não tropeça, e não cai. Exceto algumas pessoas, né? Que tem um joelho... Isso. Obrigada, Augusto. E aí, a gente tem, então, a repetição, que é muito comum para algumas coisas na nossa vida. Mas que pode se tornar algo frequente caso tu se proponha a fazer aquilo. Então, uma das formas de aprendizado, repetição. A outra forma, forte impacto emocional. E me disseram aqui, sopraram no ponto, peraí, que a Silvia é a rainha das dinâmicas. Sim. Silvia, o que uma dinâmica ajuda na hora de criar cultura na empresa, na hora de treinamento de líderes? Isso. Por que dinâmica? Por que essa forma de atuar? É dessa forma que tu atua? Só me confirma primeiro. Mas, e por que isso? Né? Tem a ver com esse forte impacto emocional? Tem a ver com isso ou não? Total. Na medida que eu fui treinando as equipes, eu fui entendendo que tipo de metodologia que eu precisava para realmente transformar o líder. Para pegar um líder que ele é laranja podre, um líder que é extremamente arrogante, extremamente impositivo, extremamente executor, porque vamos falar bem a real. Todo líder que virou líder dentro da empresa é porque ele entregava muito bem. Ele executava muito bem. Ele gerava muito. E assim, individualmente, ele era fora da curva. Ele tinha alta performance. Ele tinha alta performance, ele era fora da curva. Então eu promovi esse cara para liderança. Mas eu não capacitei ele. Só que liderar é outro jogo. Né? Liderar é outra coisa. Você tá falando de pessoas e não de técnicas. Deixa isso bem claro, porque assim, acho que às vezes falta um pouquinho dessa percepção, né? Isso. Eu subi alguém porque ele era bom tecnicamente, bom no que ele fazia, sozinho. Ele dava resultado. Beleza. Agora o resultado dele tem que ser outro amigo. Ele tem que exigir não, mas extrair, a palavra que eu queria usar, extrair da equipe o mesmo resultado que ele trazia. Porque se ele sabe que dá pra fazer 10 repetições de tal coisa, ele vai exigir da equipe aquelas 10 repetições, só que extrair da equipe as 10 repetições é outra coisa. Porque ele sabe que dá pra fazer, mas ele sabe que ele podia fazer. E se tiver alguém melhor que ele que fazia 12, a régua sobe. E se ele vê que uma pessoa não consegue chegar no 10, porque nem todo mundo tem as habilidades iguais, né? Então, às vezes não vai chegar no 10, mas é aquele pessoa que ele sabe que ele pode extrair até um 8. Já, né? Então, tem a ver, eu queria que deixasse bem claro, porque isso é um conceito, parece básico, mas faz total diferença. Assim, né? Ele parece básico, é que nem cultura, é fácil de falar, difícil de fazer, dificílimo de entender. É muito difícil, é muito desafiador entender esse jogo. No raso, no consciente, o líder entende.
Ai, as pessoas têm outro tempo. Ai, as pessoas não vão fazer que nem eu. Tá nos livros, tá nos podcasts, tá nos vídeos, tá nos filmes, tá em tudo quanto é lugar. Faz esse cara entender. Aí que entram as dinâmicas. Então, como que a gente trabalha? Eu escolhi 2 linhas. A linha comportamental de alto impacto e a linha experiencial. O que eu utilizo mais hoje com as lideranças, com os diretores, com os donos? A linha experiencial, que ela tem 3 elementos básicos. Conteúdo validado, praticado, conteúdo de substância, ali, conteúdo bruto, desafio, ele precisa ser desafiado, e diversão. Ele tem os 3 pontos. Porque é como se fosse a gente rodasse games a todo momento, jogos a todo momento dentro da empresa. E através dessa metodologia, eu consigo, ao invés de levar 5 anos na repetição, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que é o dado que a gente tem histórico de transformação de cultura, em média 5 anos, a gente consegue encurtar muito esse tempo. Por quê? Porque eu não estou falando com 5% do Gabriel. Eu não tô falando com o consciente dele, eu tô falando com o inconsciente. Cara, 95% tem muito mais força do que 5%. Sim. Aí eu consigo quebrar algumas crenças dele, eu consigo ressignificar alguns padrões, porque a gente é a média das 5 pessoas que mais convive, sim. Porém, a nossa liderança, você sabe como que a liderança, o nosso liderar é forjado? Revela pra gente. Anotem isso, gente. Vou lá, tô anotando aqui já. A nossa liderança, ela é forjada de acordo com o comportamento das nossas figuras de autoridade. Agora vai passar um filme aqui. Pra vocês terem uma ideia do que é. Do 0 aos 7 anos, a gente teve algumas figuras de autoridade. Do 0 aos 7 anos. A gente teve algumas figuras de autoridade. Algumas pessoas cumpriram função materna e função paterna. Pode não ser pai, pode não ser mãe. Ali eu tenho figuras de autoridade. Aí eu tenho tio, eu tenho vó, enfim. O que é aquilo? São pessoas que eu obedecia. São pessoas que tinham figura clara de liderança para mim. Sem eu nem saber o que era liderança. Eu tinha 4, 5 anos e eu fui o quê? Obedecendo. Obedecendo. Depois dos 7 aos 14 eu tenho outras figuras de autoridade. Professores, às vezes até os pais dos colegas. A gente convive. Então, essa média das 5 pessoas, ela tem vários ciclos dentro da nossa vida. E a liderança, ela é forjada do 0 ao 7, dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21. A base inconsciente, sabe? Tem até um dado que fala sobre isso, né? Que até do 0 ao 7 você aprende, acho que 70%, 60%, algo disso, né? A hora que você falou, me lembrou, eu falei, caraca, velho, era isso, né? Por isso que eu falo que é conteúdo bruto, entende? Sim. Então, a gente explica isso pra liderança, eu explico, que nem eu tô explicando aqui pra vocês, num fórum, com flipchart. A gente usa muito pouco data show nos treinamentos. É muito flipchart, porque é tudo muito construído com o que a turma tá demandando. Por isso que a nossa metodologia é presencial. É lá no front, junto com a direção, junto com a liderança, junto com a equipe. Então, trago essa consciência 5% rasa para eles. Depois a gente vai para uma experiência, uma dinâmica, onde eles entendem a fundamentação da liderança deles. Não, Silvia, quais são as características que eles trazem? Você está querendo dizer que, então, eu sou um ser humano que só tem 5% de racionalidade, de consciência? Sim. É? Sabia não? Eu tô brincando, é pra trazer um nível de descontração realmente, porque de fato, né, a gente elucida muito, nós somos animais racionais. Somos animais racionais. Teu cérebro é preguiçoso, amigo. Teu cérebro trabalha 1 hora por dia ali lá. O teu cérebro racional. É pra economizar energia, gente. Exato. 5% é só pra economizar energia. A única função do teu cérebro é economizar energia. É a principal função dele. Então, tu pode estar preguiçoso, por isso tu tá sempre lutando contra o cérebro. Quando tu quer desenvolver alguma coisa mais abrupta, mais que demanda energia, ele tá sempre lutando contra ti, sempre ativando gatilho para não. Pra que vai fazer isso agora? Deixa pra depois. Tanto que aquelas metas de final de ano geralmente não se concluem porque a gente tende a descansar energia. Por que eu vou entrar num projeto desse se eu tô tão bem assim, né? Se isso aqui já me atende, né? É mais ou menos isso. Então era só para dar um adendo nesse... confortável, né? Exato. Era para dar um adendo nisso porque assim, parece besteira que é ser... Não, pelo contrário, gente, pelo contrário. É totalmente isso. Ser racional
Entre aspas, Vírgula. 5%. Eu falo racional, vírgula. O resto é o inconsciente, é o Até a página 1 a irracional. gente Exatamente, é a imaginação e por aí vai. Então era só uma contribuição, tá? Desculpa se eu te corrompi. Não. Interrompi, mas é... Tá bem dentro do método também, porque se não rolar diversão não é experiencial. Então a gente Exato. tem que se divertir, Claro. teve conteúdo, tem desafio, tem diversão. E essa questão do 0 ao 7, a gente não vai entrar dentro da empresa em tudo que o colaborador passou, tudo que o líder passou, os traumas dele. Não é esse o objetivo, mas a gente consegue elucidar e ele tem consciência do porquê que ele faz as coisas como ele faz. Uhum. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que é: até você tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Caraca, forte Cara, demais, muito hein? bom, velho. Volta. Fala de novo, por Repete de gentileza. novo. Pô, você Quem não muito prestou bom. atenção aí, o momento... Ó, vou criar um momento de escassez aqui. Criar um momento de escassez. Caraca. Presta atenção no que vai ser falado agora. A Silvia vai repetir, mas só vai repetir Agora eu mais vou uma vez. olhar para lá, né, como Fazer bem aqui, como- assim, ó, focado. como isso. adoradora de Jung. Por que as pessoas fazem como fazem, os colaboradores fazem como fazem, e a cultura da empresa pode não estar andando para o lugar certo? Existe uma coisa chamada inconsciente. E Jung fala o seguinte: até você tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, a forma que nós fazemos as coisas, ela está ligada a como nós aprendemos e está gravado lá no nosso inconsciente para economizar energia. Os gurus da internet chamam isso de crença, né? Crenças limitantes, crença do dinheiro, Cara, tem um crença nomezinho bonito, mas está gravado no subconsciente. tá gravado lá no sub e no inconsciente. Aham. Tá gravado ali nos dois. Eu tenho consciente, sub e consciente. Então tá lá no meu inconsciente, lá nos 80%, entendeu? Tá lá nos meus 80%, que inconsciente mesmo é 80%. Uhum. 15% é sub, ou seja, tá subindo. Aham. Então, Uhum. quando o nosso trabalho dentro da empresa é ir subindo o nível de consciência, ir subindo o nível de consciência dos donos, dos diretores, dos colaboradores, para que eles entendam por que eles fazem as coisas Uhum. e que eles escolham outro caminho. Porque existe outro caminho. Sim. Existe um caminho mais fluido. É aquilo, se tá muito difícil liderar, se tá muito difícil fazer com que a tua cultura seja uma cultura saudável, a tua empresa tenha um clima bacana, tá faltando recurso. E para quem acha que não tem outro caminho, né? Até então a viagem espacial era extremamente cara porque não se dava ré em foguete, né? É isso. Hoje em dia o Aham. Elon Musk consegue devolver o foguete para a Terra. E aí e aproveitar, sei lá quantos por cento, Isso. mas tornar muito mais 10 vezes mais barato É, do que era a viagem espacial antes, né? Então, sempre tem um outro caminho, sempre tem a invenção, a inovação, e aí, às vezes, a inovação tá naquele colaborador, agora voltando um pouquinho lá na tia do café, naquele colaborador que Exato. recebeu aquela risadinha na reunião Uhum. e que aquela desaprovação e nunca mais falou nada. O enterro das boas ideias, como tu falou, né? Isso. O É cemitério velório. de boas ideias. É. Sim. E aí, Tem muito. às vezes tá nisso, né? Cara, tem empresa que tem um cemitério gigantesco, Sim. entendeu? Gigantesco. Não é nem no solo, mas é nas paredes. São galerias e galerias de ideias enterradas. Tem muito. Genial. Se a gente for fazer uma analogia aqui do impacto, tá? Do impacto, do desenvolvimento, de um aculturamento bem feito, a gente pode pensar o seguinte: vamos supor que uma empresa ela tenha 30 colaboradores, que é a empresa que acredita que cultura não é para ela, Uhum. que falar de cultura organizacional é para as grandes. Tem 30 colaboradores. Geralmente tem o dono, 2 donos, ou são sócios, ou é marido e mulher. E tem mais um. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Tem mais um. Esses 3, eles vão para a rua, eles participam de alguns eventos e às vezes nem isso. Uhum. Aí o que eu tenho? Eu tenho uma tomada de consciência de 10% só da empresa. Uhum. 10%, porque eu tenho 3. Deixa eu só contribuir, E porque olha assim, lá. ó, esse casal, mas esse sócio participam. Olha, porque a gente vive num ambiente assim, né? Sim. É aquela questão, a gente tá acostumado a ver isso. Mas se for parar pra pensar a quantidade de empresa que tem, por exemplo, na cidade de São José, Uhum. ou grande Florianópolis, e na quantidade de empresa que é associada, a gente já tem um baque gigante. Já percebe que tem uma fatia muito enorme fora e não Isso. tá no associativismo. Sim. Agora, reduz ainda mais isso para que dentro do associativismo poucas pessoas participam. Uhum. São efetivamente participantes do associativismo. E aí a gente reduz ainda mais. Agora pega esse que participa realmente do associativismo e coloca mediante a todo o contexto. Uhum. Por isso que a gente tá numa bolha dizendo que cara, é raro as pessoas que participam. É E isso raro. já é triste, Isso. porque o desenvolvimento, Uhum. né, como a gente bem elucidou no começo do episódio,
é isso, né? Sim. Imagina que assim, ó, eu entendo que as estratégias, o conhecimento, a tomada de consciência e esse comportamento vencedor que ele vem do dono, ele leva 1 quilo para a empresa. Ele leva 1 quilo, vamos supor uma analogia aqui, ele leva 1 quilo para a empresa. E eu tenho diversos silos dentro da empresa. Uhum. Eu tenho o silo do financeiro, eu tenho o silo. O que é silos, tá, gente? É a extensão do cílio? Né, não é a extensão do silo, tá? O silo é aquele recipiente imenso para armazenar grãos. No nosso método de cultura, a gente usa o exemplo dos silos para que a gente distribua os grãos ali de maneira assertiva e estratégica. Aí o dono chega, ele larga esse quilo onde? Ele distribui um pouco para cada área? Onde que ele vai direto? Na Pri. Na Priscílios. A Pri recebe, bota no Priscílios. Não? Hein? Para onde ele vai? Para qual setor ele vai? Boa pergunta. Não. É 1 quilo só. E tem um silo gigante. Imagina. Não, ok. Mesmo que ele distribua para cada um. Ok, mas qual setor ele vai? Normalmente. Venda. Porque ele só pensa em venda. Uhum. Ele só pensa na área comercial, para a maioria dos negócios, para a maioria. Gente, eu tô falando de 98% das empresas do país. Do país. E quem gira a economia somos nós, pequenos. Uhum. Somos nós, pequenos. Que a gente está na fatia de 98% de empresas do país. As grandes, a que vocês acreditam que a cultura é papo para elas. Cultura é papo para quem? Para Google. A cultura é papo para quem? Para Magazine Luiza, que é uma empresa nacional. É para ela, quem mesmo para Bradesco, que eles são gigantes. Bradesco tem 80 mil colaboradores. É para eles. Uhum. Não, eles são 2%, gente. Quem gira a economia é o pequeno. Eu ia até entrar nesse dado contigo, porque a gente falou já sobre levar 5 anos para ter um aculturamento da empresa, mas só que, claro, né, com uma técnica como método que você tem, isso já reduz muito, né? Em torno de quanto tempo você acha? Cara, a gente roda hoje os projetos de cultura numa janela ali de 6 meses, o início do processo. O início do processo ali, a implementação e tal. Então, vai de 6 a 12 meses. Aí já encurta muito, né? Cara, de 6 a 12 meses. 20% do tempo. O que eu faço? Eu tô acompanhando um dado que provavelmente você vai trazer aí agora. Exatamente, porque assim, ó, tem um dado que fala que as empresas que abriram em 1 ano, 60% delas fecham. Uhum. E depois, em 5 anos, dessas sobreviventes, 78,9% delas fecham de novo. Então, acredito que esse dado, é claro, uma empresa ela sobrevive somente com vendas, mas não somente com isso. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Não somente com isso. Mas quão impactante é a parte cultural para que essas empresas sobrevivam? Pode complementar. Meu lado matemático ficou aqui batendo aqui. Vou fazer uma analogia para ficar claro essa decisão. Parece a Dilma falando 60%, 50%, né? Sim. Mas vamos lá. Se eu tenho o meu total, meu 100%, é o número 100. Uhum. Se desses, quantos por cento? 60 morrem no primeiro ano? Isso, 60 empresas. 60 morrem, sobra 40. Sobra 40. Desses 40, 80% morrem. 80%. Né? Sobrou 20. 8 empresas passam de 5 anos. Das 100 abertas, hoje, daqui a 5 anos, só existirão 8. Isso é estatístico. E contra estatística, contra dados, não há argumentos. Então, assim, gente, é extremamente comum isso. Mas eu não vejo isso. É porque talvez tu não observa. É a mesma coisa que eu te falo assim, quantos carros vermelhos tu viu ao vir pra cá. Tu não tá focando nisso, naquilo. então tu não vai enxergar. Agora, quando a gente para e analisa isso, a gente acha realmente esses dados. E é assustador. Tu parar pra pensar que apenas 8 empresas de 100 perduram por mais de 5 anos, né, a sua abertura. Então, é assustador, né? Enfim. Aí agora, voltando para a pergunta, né? Quão impactante é a cultura nessas empresas para que elas sobrevivam nesse 1 ano, 2, 3, 5, 10, enfim. Porque hoje, que nem você falou, o pessoal às vezes acha que o papo de cultura é só para Google, para Magazine Luiza. E não, né? A gente estava comentando até nos bastidores que não, a empresa pequena ela precisa já ter esse aculturamento desde o início, né? Mas vou deixar você falar sobre isso. Excelente. Aqui a gente vai fazer um gancho lá com o que a gente falou no início do associativismo. Lembra? Se eu estivesse abrindo um negócio agora,
Se eu estivesse pensando em abrir, eu já ia me conectar com empreendedores. Existem ciclos das empresas. Por exemplo, o trabalho da cultura de 1 a 5 anos tem um formato. Quando a empresa está dos 5 aos 10, tem outro formato. E dos 10 aos 20 tem outro formato. São 3 entregas totalmente diferentes. Aí, para resumir, do 0 aos 5 anos é um investimento massivo na mentalidade de dono. Massivo, porque muitas vezes tu não tem equipe. Muitas vezes é você, a esposa, é eu presa. Lá quando você começa é eu presa. Mas que essa eu presa entenda de negócio. E entender. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Entender de negócio, você entender do técnico, então. Eu sou um ferralheiro, como é que se fala? Ferralheiro não. Enfim, eu sou, trabalho com um metalúrgico, sei lá. Eu faço, sei lá, faço portão, faço qualquer coisa lá. Um serralheiro. Se eu entender só de fazer portão. Não é entender de legal? Negócios. Não? Não é. Não é entender de negócios. Beleza. Não. O entender, isso aí é entender da tua profissão, do teu laboro. Isso. Isso é entender da tua profissão. Da atividade fim, no caso. Da tua atividade. Ok. Isso é obrigação, cara. Isso não é diferencial. É obrigação. Agora, quando tu decide abrir um negócio, você precisa estudar o que é ser um gestor de negócios. Tem um livro que até vou recomendar que não é um livro de cultura, mas eu acredito que se todo empreendedor lesse esse livro, ele ia entender o valor do desenvolvimento da pessoa certa no lugar certo, certo? Porque é isso que a cultura acaba provocando, pessoa certa no lugar certo, e os 3 papéis do empreendedor, que é o mito do empreendedor. Eu tava aqui assim, ela vai falar esse, ela vai falar esse, ela falou. É o mito do empreendedor. Silvia, tem outros livros? Gente, tem centenas de livros. Esse é clássico e de fato entrega muito Eu tenho no escritório lá atrás de mim, tem centenas de livros. O pessoal pergunta, tu já leu todos? Eu disse, quase todos. Gente que diz, você tem centenas de livros, lê todos, porque hoje eu faço uma leitura muito mais dinâmica deles. Mas li grande parte deles, uns 90% sim. E o mito do empreendedor, para mim, para quem tá entrando no jogo, ou para quem já tá no jogo e tá dando muita cabeçada, precisa entender. Tem 3 papéis básicos que a gente executa na empresa. E no início, eu faço os 3. E onde que eu vou passar mais tempo? Isso, a gestão do tempo naquele. Aquilo que me é mais confortável. Exato. Eu passei muitos anos, por isso quando a gente falou ali do tempo de experiência, eu vejo que empresa eu tenho há 10 anos. Empresa há 10 anos. Por isso que eu digo que são jogos diferentes. Sim. O meu jogo hoje para 10 anos é totalmente diferente do jogo do 0 aos 5 anos. Então, do 0 aos 5 anos é a minha mentalidade e a mentalidade de quem estiver comigo, do meu braço direito. Dos 5 aos 10 anos, normalmente, é a construção e a consolidação de uma equipe. É consolidar uma equipe. Às vezes isso acontece do 0 aos 5? Acontece. Mas que aconteça com um dono com uma mentalidade de crescimento. Perfeito. Com uma visão de negócios. Hoje eu falo de pessoas, eu me sinto muito habilitada para fazer isso, porque o meu rolê foi todo de negócios. Todo de gestão mesmo. Aí eu aprofundei nas pessoas. Então, dos 5 aos 10 anos, geralmente é uma construção de equipe, e acima dos 10 anos é a expansão. Aí você vai querer abrir outra unidade, você vai querer... Se você fez muito bem feito os 10 anos... Tem gente que com 1 ano já acha que tem franquia. Que entende? Franquear o negócio. E pode acontecer, pode, mas... E assim, dos 10 anos pra frente, é expandir. Tem gente que expande antes, expande, gente, não tem... Isso é dado de média só. Mas você vai expandir, você vai diversificar negócios, você vai viajar, Os meus clientes do 0 aos 5 anos tiram férias? Tiram. A maioria dos empresários não tiram. Todos os meus clientes da carteira saem da empresa, tiram férias. Eu tive uma cliente agora lá no Rio Grande do Sul, uma rede de supermercados, ela ficou 15 dias fora. Ela e toda a direção. Deixa eu te fazer uma Inclusive pergunta, assim, a gestão de RH. Deixa eu te fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente tem aqui um relógio, parece que ele é mais rápido, tá? A gente ainda tem que fazer uma auditoria nesse relógio, porque assim é assunto infinito, tá? Não, é muito bom, aqui dá 20 horas e não acaba. E aí, assim, infelizmente esse relógio parece que passa muito rápido, mas a gente tem ali os próximos programas e tudo mais, e a gente tem que, de fato, dar uma acelerada. Mas, de qualquer forma, a gente sempre pede para que o convidado ele deixe uma mensagem para o empreendedor. Aquele empreendedor que
pseudo-empreendedor que ainda nem começou a empreender, mas tem uma ideia, pô, quer sair do papel e botar um negócio para funcionar. Ou aquele que tá realmente, como a gente falou até agora, patinando. Porque ele tem algumas crenças limitantes, porque ele tem alguma... Dá um recadinho para essa pessoa, do teu coração assim, né? Pô, cara, olha, vai por esse caminho que aqui é sucesso. E Excelente. aí, se tu puderes orientar essa pessoa e dar esse recadinho, depois a gente se despede, manda beijo para todo mundo. Legal. Então, assim, vai servir para quem quer empreender, para quem está empreendendo e para quem está empreendendo e está patinando. Ou seja, independente se você é empreendedor ou se você é empresário, que são coisas diferentes, vai servir para você. A cultura da tua empresa é a única coisa que ninguém pode copiar. O teu produto vão copiar, o teu serviço vão copiar. A cultura da tua empresa, o jeito de você fazer as coisas é o teu maior patrimônio. E ela começa em você. Ela começa na tua capacitação. Ela começa na tua mentalidade de crescimento. Você não abriu a sua empresa para sobreviver. Não abriu para sobreviver. Não abriu para ficar apagando incêndio. E não abriu para não ter tempo de qualidade com a sua família. Então, eu atendo muitas empresas que estão há 30 anos e as pessoas não usufruíram quase nada daquilo que construíram. A gente abre mão de muita coisa, de muito tempo no início do negócio, para esse início do negócio durar a vida inteira. Do 0 aos 5 anos, sim, a gente vai sacrificar muita coisa. Mas você não precisa fazer isso de maneira pesada e insustentável. E isso aqui não é papo de RH, isso aqui não é papo, abrace as pessoas, ame as pessoas. Eu estou falando de dinheiro, de resultado. E o melhor resultado que você pode ter é usufruir do lucro com liberdade. Olhei o foco aqui. Ai. Acabou de vir o tapa na minha cara. Me arrepiou, cara. Me arrepiou, sério, pô. Não, cara, essa mentalidade tem que ser desenvolvida, né? Do tempo de qualidade, do usufruir, né? E eu acho que isso aí é extremamente importante. A Silvia foi categórica nessa mensagem. Acho que eu nunca tinha pedido para alguém, tinha vindo a mensagem tão forte. E eu acho que isso aí, de fato, tem a ver muito com o desenvolvimento da empresa, com o desenvolvimento da mentalidade. Tem tudo a ver com as mensagens que tu passou do episódio até agora, né? Então, assim, queres dar um recadinho, Gabriel? Como depois disso, né? Depois dessa não ficou muita coisa pra falar. Não, mas meu Deus, cara, foi uma honra. Cara, é uma lição. Esse podcast hoje, meu Deus do céu. Show. Eu também gostei muito, Silvia, muito obrigado sério, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Infelizmente, como eu falei, passa rápido, eu gostaria de estar levando isso aqui por 2, 3 horas, quanto durasse o nosso papo, porque tem conteúdo, não acaba nunca, é infinito. Então, já participamos, já fizemos outros episódios, né? Não aqui, mas em outra oportunidade, e é sempre um prazer te receber, né? E ter essa parceria contigo aqui dentro da Enflo, fora da Enflo, como a gente tem aí, e... Mais uma vez, foi um prazer te receber aqui, muito obrigado. Gabi, muito obrigado por nos acompanhar também. Pessoal, vamos olhar para aquela câmera lá, ó, e dar um tchau pro pessoal. Valeu, até a próxima, mais um episódio aí do Além do Cartão. Valeu, turma. Até mais. Até, galera. Até mais.